Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Quantas pessoas carregam no seu interior traumas familiares de tantas coisas que passaram no seu passado? Outras não conseguem ser felizes no seu relacionamento. Quantas coisas que carregam, depressão, dificuldade, sem paz interior. Mas eu quero convidar você, no dia 16, 17, 18 de maio, para um encontro que vai transformar e mudar a sua vida. Eu convido você para o encontro! Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se... Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Salomão está ouvindo Deus falar com ele. Eu vou encerrar a mensagem agora. Salomão está ouvindo Deus falar com ele. E Deus vai falar com Salomão: Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não chova. Olha só, Bispo Wesley, é tempo de bonança, mas Deus está falando com ele sobre tempos de crise. Só homens maduros e mulheres maduras na fé e no espírito conseguem estar em tempos de bonança, mas já ouvi Deus falar sobre os tempos de crise, porque homens de Deus e mulheres de Deus estão preparados para os tempos de bonança e para os tempos de crise, porque o tempo não muda quem anda com Deus, porque Deus é o dono do tempo. Então, se o armário está cheio, não importa, Deus está aqui. Se o armário está vazio, não importa, Deus está aqui. Se tem carro na porta, não importa, Deus está aqui. Se tem amigo do lado ou não, não importa, Deus está aqui. Porque se Deus está aqui, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque se Ele está aqui, Ele supre a minha necessidade, porque se Deus está aqui, Ele supre a minha necessidade. Amigos me abandonaram, mas meu Deus não me abandonou. Família me abandonou, mas meu Deus não me abandonou. Fecharam a porta na minha cara, mas Ele foi a minha porta. Quando eu estava, parece que sem direção, Ele foi a minha direção. Entre os de Calavassuri e Mandarabarraia. Eis um tempo, irmão, que você vai entrar para dentro da tua casa, vai fechar a porta e vai ficar com Deus de joelho. Ninguém vai entender nada, mas a glória de Deus vai descer daquele quarto. A glória de Deus vai descer. Pastor, mas lá o guarda-roupa ainda parece que está meio caindo, a cama está velhinha. Não importa, ele não está ligado para as coisas materiais, porque ele não importa para ele o que você tem, o que importa para ele é quem você é.
Deus não é igual a seus parentes, Deus não é igual a teu pai, não é igual a tua mãe, Deus não é igual a teu pastor, tua pastora, Deus não é igual ao líder comunitário, Deus não é igual às pessoas que estão na sua volta, Deus é Deus, ninguém é igual a Deus. Deus é diferente, Deus não te abandona, Deus não te deixa. É mais fácil nós abandonarmos o Senhor com os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. É mais fácil nós se afastarmos de Deus do que Deus se afastar de nós. Então, em tempo que Salomão está vivendo, em tempo de bonança, Deus está falando para ele sobre os tempos difíceis. Deus está te preparando, querido, não só para os tempos bons, mas para os tempos difíceis. Porque em tempos difíceis são levantados homens e mulheres fortes. Homens de caráter, homens que vão sobreviver, homens que vão fazer a diferença. A Bíblia diz, é bom que haja contenda entre vós, para que os aprovados se manifestem. Irmão, é em tempos de mentira que você descobre quem é de verdade. É em tempos de tempestade que você descobre quem tem brecha. Se Deus está enviando uma tempestade, se Deus está enviando dificuldade, Deus está forjando em você um caráter, Deus está agindo em você. Agora a Bíblia vai dizer que Deus fala com Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Porque depois que Deus fala com ele, se eu cerrar os céus de modo que não chova, que o povo dependia de plantação, então tinha que chover, ou cair o orvalho, para que viesse frutificar, para que viesse alimentar ali a terra, para que a terra viesse dar frutos. Deus falou, e se eu cerrar os céus de modo que não chova? E se eu enviar a praga? E se eu enviar a peste? Porque quando Deus fazia isso, ninguém tinha solução. Ninguém tinha, eles não sabiam o que fazer. Aí Deus vai fazer o quê? Com o homem que orou, com o homem que sacrificou. É Deus dizendo assim, ó, vou te entregar a senha. Você resolveu o problema que ninguém sabe resolver. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Porque quando acontecia alguma coisa, o povo ia orar. Acontecia alguma coisa, o povo falava, cadê Deus? Deus abandonou a gente. Eles só oravam. Mas Deus vai falar com ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não falou para orar primeiro, falou para se humilhar. Porque a humilhação é como um código secreto no céu. Tem muita gente que ora e não é respondido. Tem muita gente que sobe no monte e não é respondido. Tem muita gente que desce no vale e não é respondido. Tem muita gente que clama, faz carta para Deus, faz campanha e não é respondido. Porque não se humilha. Aprende uma coisa. Passar humilhação, desde a faxineira do palácio até o presidente da república, pode passar humilhação. Agora, ter a capacidade de se humilhar é só para quem é humilde. A humildade é uma das duas matérias que tem na escola de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. A escola de Jesus tem duas matérias, humildade e mansidão. Quer conhecer quem anda com Jesus de verdade mesmo? Vê se essa pessoa está frequentando essa aula. Jesus não falou bem assim, aprendei de mim que prego muito, aprendei de mim que curo os enfermos, aprendei de mim que faço milagres e maravilhas. Não, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. Manso e humilde. Por isso que eu tenho falado com Deus, Senhor, eu preciso aprender, me ajuda, meu Pai. Eu preciso de mansidão, eu preciso de humildade. Sou brabo demais, Senhor. Tem misericórdia, me transforma. Senhor, me ensina a ser humilde. Sou muito orgulhoso. Muita coisa na nossa vida não é respondida por causa do nosso orgulho. E quando Deus está falando com Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ele está contrariando tudo que o povo está acostumado a fazer. Porque orar é fácil, difícil é se humilhar. Ah, eu vou ficar sem comer, vou jejuar, vou ficar sem comer. Eu fico sem comer, mas te trato mal, mas faço isso, faço aquilo. Irmão, andar descalço, fazer propósito de andar descalço, beleza, é fácil. Fazer propósito de vestir roupa, eu sei que não é tão fácil.
Mas fazer propósito de mudar a roupa que veste é fácil. Fazer propósito de 40 dias subindo para o monte é fácil. O difícil, faz um propósito de ser mais humilde e mais manso. Se calar dentro de casa. Sair por baixo numa situação onde você tem que erguer o peito e falar, não, porque eu não concordo. Vamos começar a mudar os nossos propósitos. Nós fazemos propósitos que nós estamos acostumados a fazer. Eu posso dizer para você que os propósitos mais fracos que a gente faz é o propósito que os outros ficam vendo. Quer fazer propósito forte? Quem quer aqui? Faz propósito na igreja não. Posso falar? Posso falar com você? Posso mesmo? Fazer propósito que os outros ficam vendo na igreja é muito fácil. Propósito que eu vou arrancar o sapato aqui na igreja, que eu vou vestir uma roupa na igreja, que eu vou fazer... Beleza, irmão. Respeito, Deus pode te honrar. Beleza, maravilha. Mas quer ver propósito forte? É aquele propósito dentro da sua casa. Aonde está perto do seu marido, aonde está perto da sua esposa, aonde está perto do seu filho. Aí é propósito forte. Que propósito de dar a paz do Senhor na igreja, cantar na igreja, ser bonzinho na igreja, maravilha na igreja, servir na igreja. Faz propósito de servir seu marido de uma maneira diferente. Faz propósito de servir sua esposa de maneira diferente. Faz propósito de tratar seus filhos de uma maneira diferente. Aí o céu vai descer, a glória vai descer. Deus vai se manifestar. Aí Deus vai bradar na terra, irmão. Quando você botar o pé pro lado de fora de casa, o capeta vai cair lá do outro lado da rua. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E uma das maneiras de nós nos humilharmos diante do Senhor é nós engolindo o nosso orgulho. É nós mordemos a nossa língua. Porque nós falamos quando estamos certos, porque queremos estar na razão. E às vezes não nos humilhamos. E o Senhor está nos chamando para nós fazermos um propósito de humilhação verdadeiro. Onde verdadeiramente nós vamos nos colocar diante do Senhor. E nós seremos provados de verdade. Querido, a Bíblia diz, obrigado, Leite. A Bíblia diz que o Senhor ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. Com todo respeito, um dos irmãos aqui da igreja me procurou e falou bem assim, pastor, eu quero fazer um propósito, eu quero dar 40% de tudo que eu ganho. Quero dar 40% de tudo que eu ganho. E conheço o irmão, conheço a vida dele. Eu virei para o irmão e falei, irmão, não faz isso não. Você mas por quê? Deus quer isso de você não. Faz primeiro o que a Bíblia mandou você fazer. Faz o que a Bíblia mandou você fazer primeiro. Faz isso. Porque se você não está fazendo nem o que Deus mandou você fazer primeiro, quem dirá você já querer começar já fazendo mais. Nosso problema é que nós fazemos muitas coisas na emoção. E Deus não precisa de homens e mulheres que ficam agindo na emoção. Deus precisa de homens e mulheres que obedecem a sua palavra e que andam no Espírito. Nós estamos em um culto de família. E nós precisamos, querido, ter alguns direcionamentos de olhar para dentro da nossa casa e de começar a lutar. A minha esposa, ela tem que me ver pregando aqui. E quando ela está olhando para mim pregando, ela não tem que estar olhando porque vocês têm uma imagem de mim, mas ela me conhece dentro de casa. Imagina ela olhar o pregando e falar, esse cara é uma fachada, isso é um porqueira. Ele está ali pregando, mas tudo que ele prega, ele não vive. Imagina que vergonha. Meus filhos me vendo pregar, olhando isso. Imagina seu marido vendo você liderar. Imagina sua esposa, as pessoas que estão dentro da sua casa, vê você exercendo o ministério, mas sabe que dentro da sua casa você não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Porque você é uma pessoa aqui e é outra lá dentro de casa. A Bíblia diz que aquele que não cuidou da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Então nós precisamos ter maturidade, irmãos, para nós fazermos as coisas do jeito que precisa ser feito. Irmãos, nós temos inúmeros compromissos aqui, inúmeros compromissos, inúmeros compromissos, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Esses tempos agora uma pessoa fez um propósito com Deus, aqui da nossa igreja, fez um propósito, fiz um propósito, eu senti de fazer, e fiz um propósito assim, e o propósito dessa pessoa foi fazer um propósito de entregar 10 mil reais na venda de um negócio, entregar 10 mil reais.
Só que aí quando chegou o propósito dessa pessoa, a única coisa que a pessoa recebeu primeiro foi o quê? Foi os 10 mil reais. E não o restante de tudo que a pessoa tinha para receber. Só que eu conheço a vida da ovelha. Eu sei o que essa ovelha está passando, eu sei o que ela está precisando, eu sei o que a família está precisando. Mas mesmo assim, chegou o dia de entregar, chegou o dia de receber. Qual foi a palavra que eu dei? Amém. Você fez o propósito, beleza. Estamos recebendo. Glória a Deus. Você está fazendo a sua parte. Fez sua parte? Fez. Agora está aqui, ó. Já fez a sua parte? Beleza. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Toma o seu dinheiro. Vai lá e compra o que a sua família está precisando. Aí os levitas vão falar, mas espera aí, pastor, mas tem um monte de coisa aqui para comprar, a bateria está ali quebrada, com um monte de coisa quebrada, os outros quebrados. Mas se eu não ensino que a primeira pessoa tem que cuidar da casa dela, só porque eu quero resolver os problemas que tem que resolver na igreja, porque às vezes nós queremos fazer a troca de valores, irmãos. A gente quer trocar as coisas. A gente quer voar no ministério. É porque Deus sabe, querido, que Deus quer que você faça obedeça a sua palavra. Deus não quer que você saia pegando a chave do seu carro, a chave da tua casa, você vai achar que vai impressionar Deus com o seu bem financeiro. Deus não quer isso. O que Deus quer é que você cumpra aquilo que Ele mandou você cumprir. Seja fiel a Deus naquilo que Deus mandou você ser fiel. Entrega para Deus aquilo que Deus mandou você entregar. Cuide da esposa que Deus colocou para você cuidar. Dê um tempo de qualidade, conversa, ouve. É a família, é os filhos. Tem muita gente que quer voar no ministério. É uma águia na rua e uma galinha dentro de casa, um pardal dentro de casa. E Deus está chamando a nossa atenção para que nós cumprimos princípios. Querido, você está vendo que tem gente que mesmo está querendo fazer isso e aquilo, você está vendo que aquilo não é o certo. Ainda que você for tomar alguma vantagem com aquilo, antes de você amar o que está na mão da pessoa, ame a pessoa. Porque dinheiro a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente conquista depois. Depois a gente compra, depois a gente acerta, depois nós botamos mais uma máquina de ar-condicionado, depois nós mexemos na sala das crianças, mas tem uma vida ali, tem uma família ali, vamos tratar ela. Vamos parar de trocar os papéis, trocar as coisas, fazer as coisas do jeito errado. Por isso que tem muita coisa que não anda. Sabe por quê? Porque a gente quer quebrar princípio. A gente acostuma, nós estamos viciados em quebrar as coisas, quebrar princípio. E o pastor vai aceitar. A pastora, o seu amigo, a sua amiga, o fulano, o ciclano. Mas tem coisas que Deus não vai receber. Tem oferta, meu amigo, que você vai trazer aqui no altar na hora da oferta e Deus não vai receber. Porque está com o coração amargurado. Porque não perdoa. Pastor, não fala isso não. A oferta hoje vai lá embaixo. Eu não estou preocupado com a oferta lá em cima nem lá embaixo. Eu estou preocupado com você desenvolver um caráter de Cristo. Para você amadurecer. Ter uma mentalidade transformada, curada. Para quando teu marido olhar para você e falar assim, a minha mulher é uma mulher de Deus. A tua esposa olhar para você e falar assim, esse homem é um santo homem de Deus. É isso. E nós nos humilharmos diante do Senhor. Principalmente dentro do nosso lar. E Deus está falando com Salomão aqui, eu fecho a mensagem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Aí depois vem a oração, primeiro a humilhação, primeiro eu desço. Uma mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla, cheia de fé, sai virtude, e ela já vai saindo voada. Aqui que a Bíblia diz? Jesus chama para tudo, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí ela vai ter que parar, vai ter que voltar, vai ter que contar para ele a verdade. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus vira para ela e fala assim, vá filha, a tua fé te curou. Vá e ser livre do seu mal. Ela não estava livre do mal. Ela sentiu o poder, sentiu estancar, mas não estava livre do mal. Porque ela não tinha voltado e não tinha se humilhado. Jairo chega, se humilha. A mulher do fluxo de sangue não se humilha. A mulher do fluxo de sangue toca, quer pegar o poder e quer ir embora. Tem muita gente assim, quer pegar o poder, quer pegar a unção e quer ir embora, porque não se humilhou ainda. Só depois que ela volta, se humilha, conta toda a verdade. Ela não contou a verdade num gabinete pastoral não, tá?
Não, Maria, você acha que ela foi no cantinho? Levanta aí. Você acha que ela veio aqui, faz assim, ó, no meu ouvido assim no meu ouvido, como você falar só para mim. Eu fiquei 12 anos sofrendo, e não sei o quê. E Jesus, tapa aí, faz a rodinha aí para ninguém ouvir. Conta a história. Ela contou na frente de todo mundo. Jesus olhando para ela. Ela contou tudinho, eu estou perdendo sangue, eu perdi dinheiro, eu estou sofrendo, eu perdi família. O que é isso? Todo mundo vendo uma humilhação na frente de todo mundo. Quando ela passou por isso, Jesus falou, vá filha, a tua fé te curou. Mas tem uma coisa, mas ser livre do teu mal. Ela foi livre de verdade depois da humilhação. Tem muita gente que não é curado de verdade, não é liberto de verdade porque não se humilha. Quando nós acionamos o código da humilhação, nos humilhamos de verdade, aí depois vem a oração. Se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos teus maus caminhos. Porque tem gente que se humilha, tem gente que olha, que ora, mas tem gente que não se converte do mau caminho, não faz o caminho de volta. Aí Deus vai dizer assim, ó, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que tem gente que não produz? Por que tem gente que não tem terra sarada? Bota de frente do ministério, o ministério não anda. Bota de frente de uma área, a área não prospera. A pessoa pode ser maravilhosa, mas ela bota a mão, você não vê aquilo que está na mão da pessoa andar. Não vê andar. Por quê? Porque a terra está ferida. Tem habilidade, sabe fazer, mas a terra está ferida. Não tem a bênção. Porque a bênção só vem depois que a terra é curada. E sararei a sua terra. Você quer ver Deus sarar a sua terra? Quer ver Deus abençoar aquilo que você bota a mão? Se humilha. Se humilha. Pede perdão. Reconhece onde é que você está errado. Fala, me perdoa. Em nome de Jesus. Eu sou o cara que eu sou. Às vezes eu sou meio cabeça dura, tá? E eu sou difícil me convencer, tá, meu irmão? Aqui é difícil. Mas se eu ver que eu estou errado mesmo, e a pessoa provar para mim que eu estou errado, errei. Me perdoe em nome de Jesus. Tem gente que sabe que está errado. Sabe, está aqui dentro. Eu sei que eu... Mas não dou o braço a torcer. O nível da dureza do teu coração será um nível de como Deus será duro no processo com você. Você demora a reconhecer, longo será o teu processo. Você demora a reconhecer, longo será o seu deserto. Para um povo rebelde, 40 anos de deserto. Para um Jesus obediente a Deus, só 40 dias. Qual você quer escolher? Por isso, eu convido você a arrependei-vos. Nós devemos nos arrepender porque é chegado o reino de Deus. Não se trata de comida, nem de bebida, nem de dinheiro, nem de quanto eu dou para a igreja. Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando. E pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja. E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. E eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o Evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui. E você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o Evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão.
nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá. Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra. E esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, que são trabalhos até mesmo perigosos. Mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor, fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem. Porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama o que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Quantas pessoas carregam no seu interior traumas familiares de tantas coisas que passaram no seu passado? Outras não conseguem ser felizes no seu relacionamento. Quantas coisas que carregam, depressão, dificuldade, sem paz interior. Mas eu quero convidar você, no dia 16, 17, 18 de maio, para um encontro que vai transformar e mudar a sua vida. Eu convido você para o encontro! Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida ofertou. O Cordeiro que por mim se... Finalmente, nós vamos conseguir controlar o volume da bateria aqui na igreja. Quero apresentar para vocês o maravilhoso aquário da AMV Acústica, a cabine acústica de bateria mais sensacional que você pode encontrar para controlar o volume de bateria na sua igreja. Resolver aquele problemão de bateria acústica, aquele prataiada alta na sua igreja e ainda assim não estragar a estética do lugar, porque olha que negócio lindo.